Então, boa noite oficial. E agora a gente vai terminar esse assunto dos personagens da jornada. Na semana anterior, a gente trabalhou com as categorias arcaicas que compõem essa cruz aqui de personagens, né? O rei, a rainha, o príncipe e a princesa. O príncipe como essa extensão superior, que é o mensageiro, e a princesa com essa extensão inferior, que é o dragão. E todos eles provenientes, vindos da fonte, que é a coroa. O reino todo está presente na coroa em potencial. A coroa é o potencial de um reino. Então é como se fosse a síntese de todo o reino. Inclusive do consenso, que é o poder que emana da coroa. É o poder que legitima o rei e a rainha, né, a família real como um todo. O que a gente começou a tatear também foi a noção de que o príncipe não é uma coisa, mas sim uma homeostase de coisas. Por isso, em muitas histórias, o príncipe não é representado como um personagem, simplesmente, mas sim como uma turma, como um conjunto de personagens, unidos e integrados, claro, pelo Sol. Né? Então, aqui alguns exemplos mais reconhecíveis. A gente tem na jornada do herói, aqui na Sociedade do Anel, a gente tem os 12 apóstolos rodeando Cristo. Então aqui o padrão de 1 no centro e 12 ao redor. Né? A gente tem os Cavaleiros da Távola Redonda, que segue esse mesmo padrão também. O Rei Arthur como líder e os 12 Cavaleiros. E geralmente são 12 mais 1, 6 mais 1, totalizando 7, ou 7 mais 1, que é um pouco mais raro, mas acontece também, totalizando 8. Então daria, né, os membros assim. Também tem o 4 mais 1, totalizando 5. A gente daí usa o padrão dos 5 elementos para compor uma turma. Ou dos 7 planetas, aqui considerados o Sol com uma categoria especial, e aqui não. Os 7 planetas com o Sol incluído horizontalmente, e aí um líder na categoria especial. Mas números canônicos aí para construir uma turma. Tá? 5, 7, 8 ou 13. Depende na verdade, de como você está particionando logos ali. Né? Então, em relação ao 7, você tem os 7 anões, porém, a alma do mundo, que é a Branca de Neve, compondo o elemento final ali, que lidera, indo para o 8. Aqui você tem os 7 membros da comitiva da Caverna do Dragão, também. E aí tem lá, né, nos desenhos mais comuns, os Thundercats, o He-Man, tem sempre uma turma ali. E não é muito difícil você pegar e associar esses personagens a os arquétipos canônicos dos planetas. Né? A associação dos apóstolos com os signos a gente vai fazer, relativamente estabelecida. Dos 7 anões com os planetas também não é difícil. Né? A gente só precisa identificar aqui. Vamos ver. O menorzinho é Mercúrio, né, que é esqueci o nome dele. O líder é o Sol. O feliz é Júpiter. Soneca é a Lua. O dengoso é Vênus. Peraí, a Soneca está aqui, né? Oi? Dunga. Isso, obrigado. O Dunga é Mercúrio. O feliz é Júpiter. O mestre é o Sol. O zangado, obviamente, é Marte. Né? Aí você tem o Atim, que é Saturno. Talvez eu tenha errado aqui entre um ou outro desses três, mas a conexão é fácil de perceber. O dengoso é Vênus e o Soneca é a Lua. Claro, são caracterizações meio estereotípicas ali, até caricatas dos planetas, porém eles estão ali separadinhos de forma bem evidente. A ira do zangado é Marte, a liderança do Sol, a sabedoria, a visão do Sol, a felicidade do Júpiter, ele é maiorzinho também, né? Júpiter é
gigante gasoso. Soneca, o descanso, tem a ver com a Lua. O dengoso, esse aspecto lânguido, né, de Vênus. E o Atin, né, representa... Saturno é significador de doença. Não só, claro, mas está ali uma característica até caricata do Saturno. Negativa, porém, para representar. E o Dunga é o menorzinho, rapidinho, que é o mensageiro ali, né? Mercúrio. Assim como o planeta Mercúrio também é pequenininho, rapidinho. O que mais? Na Caverna do Dragão também não é difícil fazer essa associação. O líder é quase um Apolo, né? Tá literalmente com um arco, um arco com flechas douradas. Então, Sol pro Henk. O Eric, Saturno, com toda a sua conscienciosidade e a sua preocupação. O Mago, claramente, é Mercúrio, né? A atleta jupiteriana, né? Com esse aspecto olímpico mesmo. Tá? Espírito esportivo, espírito olímpico. O guerreiro, nitidamente, é Marte. Né? E aí sobram dois. Tem polêmica nisso daí. Eu associo a Sheila à Lua, por conta dessa capacidade de ficar invisível. Assim como a Lua, se na Lua minguante ela vai ficando invisível, na Lua negra ela está invisível. Então é um poder associado à Lua. E a Uni seria Vênus, né? Porque ela até faz par com o guerreiro. Então essa me parece a associação que faz mais sentido. Não estou falando que os autores necessariamente tinham isso em mente quando eles produziram o conteúdo, o roteiro, certo? Mas essa que é a questão. Eles não precisam. Uma vez que você está trabalhando com esse número de personagens, que é um número arquetípico, né? Naturalmente, a separação das personalidades vai formando, vai convergindo para essa diferenciação entre os planetas. É como se fossem 7 papéis a serem exercidos dentro de uma comitiva, 7 papéis complementares, claro, porque você poderia ter 3 guerreiros. Isso não é um papel novo, né? Esses 3 acabam exercendo um papel só. Mas se você quer entender os 7 papéis, um representante para cada papel, você vai acabar chegando em algo mais ou menos assim. Nunca vai ser exatamente assim, né? Mas da mesma forma aqui na Santa Ceia. A gente tem o Sol aqui, começa com Áries e vai seguindo os signos até Peixes no final. Mas a gente vai ver isso com detalhe mais pra frente. Tá. Enfim, a comitiva é o Sol junto com os seus companheiros. O papel do Sol é integrar os seus companheiros. Unir, liderar, não de forma tirânica, impondo a vontade dele sobre a comitiva. Muito pelo contrário. O papel do Sol é fornecer uma visão clara, uma visão em comum, que todos possam compartilhar. Porque cada um vai enxergar uma coisa. Né? Por exemplo, o Eric aqui ele vai enxergar o quê? Os problemas, típico de Saturno, né? Quais são os riscos, os problemas. O guerreiro vai no impulso, ele enxerga as ameaças imediatas. O mago vai enxergar as oportunidades. Enfim, cada um enxerga uma coisa diferente. Então eles não vão concordar. Por definição, eles não vão concordar. E o Sol o que vai fazer é buscar uma visão comum, certo? Como se ele tivesse que reunir dentro dele todas as vontades da comitiva e sintetizar de uma forma justa e devolver essa visão para a comitiva, como um Sol irradiando luz. Só que a grande ironia é o Sol, o líder, para conseguir, né, o rei também, quando ele assume o trono, para conseguir fazer essa síntese imparcial das vontades de toda a comitiva ou de todo o reino, ele não pode. Ele tem que levar em conta todas as vontades menos a dele. Porque a vontade dele, se for jogada aí nesse caldeirão, ela vai distorcer a síntese. E ela não vai mais ser uma síntese justa, imparcial. Ela vai puxar a sardinha para um lado e o outro lado vai ficar descontente, ou seja, não vai ser uma boa integração do reino ou da comitiva. Então a grande ironia do Sol é essa. Ele reúne dentro dele todas as vontades do reino ou da comitiva, menos a dele. E é justamente assim que se dá o sacrifício.
esse é o sacrifício do Sol, né? A vontade dele é justamente sintetizar a vontade, fornecer a visão, né? Então ele não vai puxar a sardinha para nenhum lado, por isso que ele está no centro, no equilíbrio, na equanimidade. E é por isso que ele está no ponto mais visível. Ele pode ver todos com clareza e ser visto por todos com clareza. Por isso ele é especial, por isso ele é melhor, nesse sentido. E por isso que ele está sacrificado na cruz também. Então a grande qualidade do líder é essa: fornecer uma visão comum, sintetizando todas as vontades da comitiva. Certo? E vamos passar detalhadamente agora para esses personagens, né, no sentido planetário da coisa. Então tem esse diagraminha aqui, que faz a separação tríplice da realidade, onde você tem a espiritualidade do mundo divino, arquetípico, abstrato, Atzilut, num extremo. No outro extremo, a materialidade do mundo material, representado pelas 4 direções, ou os 4 elementos. Esse círculo com a cruz, inclusive, é um símbolo da Terra. Não do elemento Terra, mas do mundo Terra. Tá? Porque é o chão com as 4 direções. Maravilha. Então, também você pode associar o sal e o enxofre, ao químico. Entre esses dois extremos, você tem justamente essa energia mediadora. É como se a mentalidade tivesse esse papel de reunir os dois extremos, por ser feito da natureza dos dois. Né? Essa divisão ela aparece também aqui. Né? Opa, a gente pode montar esse mapa. Esse triângulo superno aqui está representado pela coroa, o rei e a rainha. O mensageiro está na borda. Né? A materialidade está representada pelo dragão e a princesa. E a mentalidade representada pelo príncipe e o mensageiro. Só para cruzar o mapa no outro ali. E agora a gente vai dar um zoom no príncipe, especialmente, que é esse círculo aqui, representando o Sol e os 6 planetas que os rodeiam, formando... Lembra que na astrologia, nesse sentido mítico, planetas são simplesmente os astros que se movem contra o fundo das estrelas fixas, e isso inclui o Sol e a Lua. Então é um sentido diferente de planeta que a gente está acostumado na astronomia moderna. Tem só que fazer essa adaptação do termo. Né? Mas se você quiser, você pode dividir entre luminares, para incluir o Sol e a Lua, os astros que são luminares, e os astros que são, de fato, os 5 viajantes. Né? Daí são os 5 planetas mesmo. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. De forma genérica, a gente vai falar astros ou planetas. Então não tem... para não ter nenhum tipo de problema com o léxico aqui. Tá? Então vamos lá, vamos dar um zoom. No centro, claro, a gente tem aqui o Sol. O Sol ele é representado na mitologia grega por Hélios, o Titã. E o representante olimpiano seria Apolo. Qual que é a ideia do Sol? Mais uma vez, é servir de centro. Então, ele está associado à presença. O Sol está associado à presença. Ele é o líder, porque ele indica que tem alguém sentado no trono ali também. A energia do Sol faz par com a Lua. Então, ele é a consciência, enquanto a Lua é o inconsciente. Quando você está presente, atento, você está vibrando no Sol. Quando você está desatento, relaxado, em transe, dormindo, ou seja, em qualquer situação que você não está presente, é a energia da Lua. É o aspecto até automático da coisa. O Sol, ele é aquele que resolve os novos problemas. Por exemplo, quando eu vou aprender a dirigir. A primeira vez que eu vou dirigir é um novo problema. Eu nunca dirigi, eu não sei o que esperar. Então é o Sol, é o herói que vai vir resolver esse novo problema. Então ele é muito atento, olha, direção, marcha. Só que justamente essa atenção ela é meio gastona nos recursos energéticos da mente.
Então é exaustivo a primeira aula de direção, né? Sempre que vem um novo, completamente novo, é o Sol que vai resolver, porém é exaustivo. Conforme você vai fazendo as aulas de direção, né, aquilo não é mais tão novo assim, você vai internalizando aqueles movimentos, a coordenação motora, memória corporal, e vai automatizando até o momento em que você já tem aqueles circuitos formados na sua mente. Então dirigir não é mais um novo problema, é um problema conhecido. Daí a Lua vai resolver, a Lua vai assumir nosso nodo. E aí dirigir passa a se tornar uma tarefa fácil. Você gasta um pouquinho de energia, mas é um pouquinho de energia. Nada se compara com como quando você está aprendendo. O mesmo vale para uma língua estrangeira, uma língua que você está aprendendo, qualquer coisa que a gente está aprendendo. Existe esse processo de transferência do Sol para a Lua. Mas olha só, quando você está dirigindo e tudo está normal, a Lua está andando. Mas se de repente algo inesperado acontece, por exemplo, um carro faz uma curva que ele não devia, tem uma placa de trânsito esquisita que você nunca viu, quem que é chamado? O Sol, novamente. O que acontece? A gente volta para a presença, para a atenção naquele momento. Então o Sol chama a Lua para automatizar os processos e a Lua chama o Sol também para assumir o controle. Por isso que né, essa dinâmica entre o Sol e a Lua é muito importante que ela esteja funcional na nossa mente. Porque se você estiver só distraído, só entregue ali em distração, quando vier justamente essa situação inesperada, o Sol não vai ser chamado e vai ter um acidente. Ou ao contrário, se você está sempre no modo solar, vai ser sempre um gasto de energia. Então essas duas forças do Sol e da Lua, elas são representadas na alquimia pelo sangue e pelo leite. O sangue é o fluido do Sol, o fluido masculino, e o leite é o fluido feminino. Tá? É o branco e o vermelho também. Então o sangue ele dá vitalidade, ele dá energia para a gente sair da cama e fazer as coisas, acordado, atento. Porém, ele desgasta, né, como o ferro, ali, o oxigênio, os radicais livres desgastam o corpo molecularmente. Em contrapartida, a Lua vai fazer o contrário. Ela não é ativadora, ela é relaxante. Então você vai desligando, relaxando, se encaminhando para o descanso, o sono. E é justamente a energia da Lua que vai regenerar o desgaste que o Sol fez ao longo do dia. Então você rejuvenesce durante a noite, durante o sono. Tanto que se você passar poucas noites acordado, sem dormir, você já percebe um envelhecimento brutal do corpo. Né? Um desgaste brutal do corpo. Claro que esse rejuvenescimento não é 100%, é 99,9%. E é justamente esse 0,01 que vai acumulando ao longo dos dias, dos anos, e causa o envelhecimento, né, mais de longo prazo do corpo mesmo. Então é isso. O Sol ativa, porém desgasta, corrói. E a Lua desliga, porém regenera. Tem essas duas forças em balanço no nosso corpo, na nossa mente. Certo? Do dia e da noite, da luz e da escuridão, consciente e inconsciente, razão e emoção, presença e entrega. Todas essas dualidades clássicas estão associadas aos luminares. Né? São as energias básicas da mente. Inclusive, para dominar a meditação, né, adquirir a maestria da meditação, você precisa colocar essas duas forças em equilíbrio. E o equilíbrio delas é chamado de mindfulness. A presença do Sol, a atenção e a presença, porém relaxada e entregue. Você junta essas duas coisas, a mente se expande, a consciência se expande, e ela vai se fundindo com a percepção. Né? Então, o Sol é o sangue, a energia vital. A Lua é o leite, a energia natural. Certo? E esses dois luminares eles terão o auxílio dos 5 viajantes. Aqui em cima. Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Começando com Marte. Por que começando com Marte? Porque ele é o mais urgente. Né? O Marte está associado à sobrevivência imediata.
Não importa o que você tenha ali de planos, de desafios intelectuais, se tiver um lobo querendo te morder na sua frente, isso vira prioridade, né? Ou seja, a sobrevivência imediata, ela é mais importante do que a sobrevivência estendida no tempo, porque se eu não sobrevivo agora, eu não vou sobreviver amanhã, no próximo mês. Se eu não sobreviver agora, eu não faço mais nada. Eu não vou conseguir nutrir uma relação, não vou conseguir aprender nada. Por isso Marte ele tem prioridade nos processos mentais. Tá? Para entender Marte é imaginar um urso ou um lobo vindo te atacar, um inimigo, alguma coisa assim. Então essa é a energia do foco, da diligência. Né? Combativa até. Tanto que ele é representado por um guerreiro. Ele é instanciado na mitologia grega por Ares. Na mitologia romana, por Marte mesmo. Né? Inclusive era o patrono, o padroeiro de Roma. E o Marte está associado no Big Five ao neuroticismo. Deixa eu colocar aqui do lado, por algum motivo não estou conseguindo escrever em cima da imagem. Neuroticismo, que é a capacidade de identificar ameaças nas coisas. Poxa, sobrevivência imediata é sobre isso. Né? Então, quando Marte está forte numa carta, numa situação, ele indica identificar possíveis perigos, ameaças. Então, ele está associado a sentimentos de medo, de raiva também. E os dois, eles são complementares, né? Porque o medo é a energia descendo para as pernas, para fugir. A raiva é a energia subindo para a cabeça, para os braços, para atacar. E quando essas energias explodem, elas viram pânico, então um impulso irresistível de fuga, ou ira, um impulso irresistível de ataque. Fúria, você pode chamar também, né? Mas todos eles começam com medo e raiva. São as duas facetas do neuroticismo. Então, se o neuroticismo é Marte, o medo será Escorpião, a faceta Yin. E a raiva será Áries, a faceta Yang de Marte. Você também pode chamar de trono diurno ou trono noturno. São outros nomes das coisas. Tudo isso gira sobre a ideia de ameaças. Pânico, você vai fugir da ameaça. A raiva, você vai atacar a ameaça. Né? A cada momento é mais adequado um ou outro. Para o neuroticismo. Né? Para Vênus, por exemplo, você pode olhar para aquilo e não ver uma ameaça, mas ver um possível aliado, né? Fazer um acordo, alguma coisa assim. Mas Marte age assim, certo? Ele está fortemente associado à ideia de negatividade na mente. Então, ansiedade, medo, vem tudo de Marte. Porque ele está, de alguma forma, identificando ameaças. Quando Marte está desregulado, o neuroticismo está desregulado, o que acontece? Né? A gente começa a enxergar ameaça em tudo. Uma pessoa dá um bom dia torto, você já fica mordido. Nossa, por que aquele bom dia não foi dado com um tom amigável? Levou uma buzinada no trânsito, pronto. Viu uma notícia na TV, medo ou raiva. Tudo, quando o Marte está desregulado, desintegrado, descontextualizado dos outros planetas, isso se torna uma grande fonte de sofrimento e negatividade. Certo? Ele é a fonte da aversão. Quando o Marte está descontextualizado dos outros planetas, ele funciona como um empecilho, um demônio, aversão. Quando ele é integrado aos outros planetas, ele se transforma em foco, como um guerreiro focado no alvo ali da luta. Tá numa arena, você não vai pensar no sorvete ali do espectador da audiência. Você vai estar 100% no seu oponente. Na arena, no seu oponente, mas foco, certo? Então, quanto mais fragmentada a clifótica demoníaca, a energia de Marte, mais para aversão ao que você está fazendo, né? Aversão, estou lavando louça, estou com aversão. Estou conversando com essa pessoa, estou com aversão. E quanto mais integrado, foco. Mais foco. Mas é tudo Marte. Certo? O que mais? Então, Marte é o primeiro planeta, como eu falei, ele tem prioridade. É um dos maléficos. O papel dele é identificar ameaças imediatas.
problemas imediatos a serem resolvidos. Por isso ele tem esse modus operandi da máxima força. Toda a potência no agora. Porque se eu estou numa luta de vida ou morte, qualquer 10% de vantagem que eu tenha de energia é a diferença entre ganhar ou perder. Então a adrenalina faz isso com o corpo. Mobiliza todos os recursos para aqueles ali 5, 10 minutos cruciais, às vezes menos. Depois, você fica um bagaço, né? Porque você esgotou as energias do corpo, mas você sobreviveu. Então a adrenalina, o neuroticismo, essa ansiedade são altamente desgastantes para o corpo. Porém, é a diferença de sobreviver ou não numa ameaça imediata. Tá? E hoje eu vou fazer o contraste com o Saturno. Vou colocar aqui Saturno como o senhor do tempo, Cronos. Então, ao invés de ser agudo como Marte, a energia ali como um pico, com Saturno é a energia estendida no tempo. Então Saturno não vai pensar nos problemas imediatos, mas sim nos problemas do passado e no futuro, espalhados no tempo. Ele vai buscar ameaças abstratas. Então não é o lobo que está aqui na minha frente babando para me morder. É o lobo que está na floresta e que eu não estou vendo e que pode ser que ataque à noite. Pode ser que não, mas ele está ali e eu sei que ele está ali. Então eu vou precisar tomar providências. Certo? Então Saturno, enquanto Marte é o senhor do neuroticismo, o Saturno é o senhor da conscienciosidade. O que isso significa? Conscienciosidade tem a ver com um senso de dever, tem a ver com uma disposição ao esforço. Ele vem da ideia de preocupação. Porque o lobo que está aqui na minha frente, ele vai gerar fúria ou pânico, né? Mas o lobo que está na floresta vai me gerar preocupação. Vou ficar preocupado, não vou dormir à noite. A não ser que eu construa um muro protegendo ali a minha cabana, a minha tenda, que seja. De qualquer forma, essa energia do esforço contínuo, né, continuado na verdade, não é tanto adrenalina, é mais cortisol. Então, cortisol seria o hormônio de Saturno. Cafeína é Saturno líquido. Café é Saturno líquido quando você toma. Porque ela te dá disposição para o trabalho. E claro, também desgasta, né? Porque é um esforço. Preocupação gera estresse, sofrimento. Quando você tem tem todo um espectro de emoções associados a Saturno também. Então, quando a sua preocupação te leva ao sucesso, te leva a um trabalho bem feito, isso se torna satisfação. Nossa, peguei aqui esse queijo e cortei de forma perfeitamente simétrica. Olha que satisfatório. É Saturno. É o trabalho bem feito. Não é felicidade, não é bem prazer, é satisfação. É bom, né? Mas não é exatamente essas outras energias. Quando dá errado, vem o quê? Sentimento de culpa, remorso, arrependimento, toda essa categoria de sentimentos. Tristeza, amargura. Se vocês lembrarem dos infernos, vocês vão perceber que os infernos mais profundos têm a ver com essas emoções saturninas e os infernos mais próximos têm a ver com essas emoções marciais. Por isso, uma atribuição simbólica dos dois maléficos para esses infernos, como se fosse a vibe desses lugares, né? O que é importante aqui perceber? O Marte percebe ameaças imediatas no tempo e no espaço. Saturno percebe ameaças abstratas, indiretas no tempo e no espaço, possíveis. Então o lobo pode ou não me atacar à noite. Certo? Inclusive, está associado à ideia de lobos que me atacaram no passado também. Ou seja, não é só no futuro que Saturno se estende em busca de problemas, é no passado também. Marte é no agora, Saturno no tempo. É uma boa forma de colocar essas diferenças. Tá? Quando Saturno está desintegrado ao que você está fazendo,
você acaba saindo do agora. Por exemplo, estou lendo um livro. A mente começa a produzir emoções e narrativas de preocupação. Eu estou aqui lendo um livro, mas poxa, e o relatório que eu tenho para entregar? E as contas que eu tenho para pagar? E não sei o quê. Né? Ou seja, ele te tira do agora. Assim como a aversão também te tira do agora, do que você está fazendo. Quando o Saturno está integrado, ele gera engajamento. Engajamento. Não importa que eu tenho que preencher aqui 136 linhas dessa tabela. Eu vou ter que fazer e pronto. Respiro fundo e vou. Né? Essa coisa do respirar fundo e fazer algo desconfortável, mas que tem que ser feito, é o puro creme do senso de dever. É o engajamento no dever. Quando você percebe a importância maior daquilo. Certo? Então esse é o papel de Saturno na comitiva. Ameaças no tempo de Marte. Ameaças no agora. E como que um espelhamento entre esses dois, você vai ter Júpiter e Mercúrio. Vou começar aqui com, desculpa, Júpiter e Vênus. Vou começar com Vênus como, né, o espelho de Marte nesse lugar. Marte e Saturno são maléficos, justamente porque eles lidam com coisas ruins. Não porque eles são ruins necessariamente. Né? Eles geram emoções negativas, porém, medo é importantíssimo para você sobreviver. Preocupação também. Ninguém gosta de sentir medo ou preocupação. Por isso que eles são maléficos. Mas todo mundo precisa sentir medo e preocupação para identificar os problemas na vida. Essa que é a ideia. E Vênus e Júpiter, eles serão os benéficos, porque eles geram emoções positivas. Então, o papel de Vênus é identificar os valores imediatos. O que aqui ao meu redor, nas imediações do espaço e do tempo, tem de valioso, tem de bom, de belo. Né? O belo está associado a isso, né? A valor. Tanto que você tem obras que custam milhões. Não tem limite para o valor do belo, porque o belo é o valor, nesse sentido. O valor monetário é só uma maneira imperfeita de tentar medir esse valor. Então Vênus ela olha para as delícias, para os prazeres, para o bem-estar. E quando a gente consegue trazer algo de valor para dentro da nossa vida, do nosso círculo, a sensação é de prazer e bem-estar. Por exemplo, o alimento. Né? Por exemplo, aliados. Pessoas agradáveis, pessoas que a gente gosta, comidas que a gente gosta, coisas que a gente gosta de forma geral. Então Vênus vai olhar para as coisas que a gente gosta, que a gente quer. E Marte vai olhar para as coisas que a gente não gosta e não quer. Por isso que um é aversão e o outro é desejo. Então vamos passar aqui para Vênus. Ó, para cá. Vênus. Ela está associada no Big Five ao traço de personalidade chamado concórdia. Eu gosto de chamar de concórdia. Vamos colocar a amistosidade, a amabilidade. Agreeableness, né, em inglês. Amabilidade. Que é disposição para negociar, para formar um vínculo, para colaborar, para cooperar. Enquanto Marte é em posição de limite, em certo sentido até grosseiro, a Vênus ela é gentil, ela dá presentes, ela está associada, então, a sentimentos, né, a ideia de desejo, porque ela vai olhar para o mundo em busca de coisas boas, de coisas de valor, e vai produzir na mente o desejo. Nossa, quero essa lasanha, quero esse brigadeiro, quero a companhia dessa pessoa. Marte ao contrário. Não quero essa pilha de estrume. Não quero esse mosquito. Né? Aversão. E o desejo tende a gerar emoções como prazer e bem-estar. Quando a gente consegue se unir ao objeto, se aproximar do objeto de desejo, trazer ele para o nosso círculo. Certo? É bem concreto mesmo. As sensações de prazer e bem-estar, elas aparecem no corpo, como um tato, né? Como um relaxamento na pele, como um quentinho. Assim como a aversão também.
a gente sente ela no corpo, certo? Ah, então o desejo, nesse sentido aqui, ele está como positivo, mas a gente pode pensar no desejo como como uma luxúria, né? Como algo que tira a gente do agora também. O que quer que eu esteja fazendo, pode me vir à mente um desejo por alguma outra coisa. Se eu estou aqui escrevendo, né, preparando uma aula, pode vir um desejo de ir lá e comer uma laranja. Né? Ou seja, ela me tirou do agora, do momento presente. Pode parecer bem legítimo, né? Comer uma fruta bem razoável, mas me empanturrar de chocolate, por exemplo, que seja. Enfim, a minha mente se desviou do momento presente para ir atrás ali do objeto de desejo que está próximo. Quando a mente, quando Vênus está integrada, ela produz, bom, está aqui, né, já, na verdade. Ela produz prazer e bem-estar no que quer que você esteja fazendo. Então, estou aqui preparando a aula, eu vou sentir prazer e bem-estar em preparar a aula. Prazer e bem-estar em estar assentado no meu corpo. É isso que significa asana. Asana no yoga é esse bem-estar de estar sentado no seu próprio corpo, na posição em que você está. Tem algumas posições canônicas que te ensinam isso, mas no fim é um estado de consciência. Né? Certo? Então Vênus faz uma contraparte, como que o oposto do neuroticismo. Os dois trabalham no ambiente imediato, porém Marte vai olhar para ameaças, coisas ruins que eu não quero, e Vênus vai olhar para coisas boas, coisas que eu quero, valores, tesouros. Né? Claro que as expressões mais comuns de Vênus é alimento, valores monetários, objetos, né? E pessoas, por isso relacionamentos, aliados, afetivos, qualquer coisa. Né? Um bom aliado, um bom parceiro é o maior dos valores. As relações, então. Por isso que é a deusa do amor e da beleza. Certo? E indo agora para Júpiter. Opa. Indo agora para Júpiter, a gente vai fazer a contraposição a Saturno. Se Saturno está olhando no tempo de forma estendida em busca de ameaças ou problemas ou coisas ruins, o Júpiter vai olhar em busca de coisas boas, oportunidades. Tanto que você tem Peixes e Sagitário como signos regidos por Júpiter. E o Sagitário é justamente, e Peixes também, né, aquele que olha na vastidão do mundo e pensa, olha quantos tesouros tem por ali. Peixes vai buscar tesouros mais espirituais. O Sagitário tende a buscar tesouros mais materiais. Mas os dois estão com esse olhar jupiteriano da oportunidade, né, da busca, da expansão. E o Júpiter é o rei dos deuses, no fim das contas. Então, esse olhar é o olhar de maior valor. Não é o que tem maior prioridade, quem tem prioridade é Marte, né? Nas coisas, mas é o que? Levado tudo em conta, a gente vai buscar o que? Os grandes valores da vida, as nossas crenças. Então, liberdade, não é a lasanha e a pessoa aqui bonita do meu lado. É também, né? Mas as grandes coisas, as que verdadeiramente trazem felicidade, são as de Júpiter. Então, Júpiter é a fonte da felicidade. Vênus é a fonte do prazer, do bem-estar. Mas felicidade vem dessas grandes coisas. Liberdade, iluminação, sabedoria, o amor, não o amor venusiano, né, mas o amor universal. São essas coisas que trazem a felicidade genuína e que são, no fundo, a grande busca. Por isso que Júpiter é o rei dos deuses. Levado tudo em conta, ele é quem acaba sendo o guia. Tanto que Júpiter, na astrologia, é o planeta dos guias, dos professores, dos gurus e tal. E ele está associado ao traço extroversão.
pensa na extroversão não no sentido mais de senso comum, mas extroversão o quê? De expandir-se no mundo. Não ficar só aqui na zona de conforto, mas buscar, ir além. A energia de ir buscar, de enxergar nas pessoas, no desconhecido, né? Inclusive nas pessoas desconhecidas, nas situações desconhecidas, oportunidade, um tesouro escondido. Então, cada pessoa que eu não conheço tem um tesouro escondido. Cada lugar que eu não conheço tem um tesouro escondido. Por isso, esse ímpeto do viajante, da coragem, inclusive, de se lançar no desconhecido, desses signos, né? Regidos por Júpiter. Então, o que Júpiter gera na mente, negativamente, é a agitação. A agitação é essa sensação de que tem algo bom fora daqui. Né? Mesmo que eu esteja fazendo algo legal no agora, pode dar essa impressão, nossa, mas meus amigos estão dando uma festa, nossa, mas e a Tailândia lá com aquelas praias, nossa, e não sei o que. Ou seja, sempre tem algo muito bom acontecendo no lá, e isso traz uma agitação, como se eu estivesse perdendo oportunidades. Certo? Então, essa é a maneira na qual Júpiter tira a gente do agora quando ele está descontextualizado e desequilibrado. Quando ele está contextualizado e equilibrado, ele traz a energia do entusiasmo, da felicidade, da alegria, certo? Que são justamente as emoções associadas aos céus superiores, assim como prazer e bem-estar são também emoções positivas associadas agora aos céus inferiores. O entusiasmo, entusiasmo vem de entheos. Entheos, se eu não me engano. Bom, en é dentro, theos é o divino. Então, uma internalização das energias divinas. Entusiasmo, estou inebriado com energias divinas. Como, por exemplo, quando eu olho para algo muito grandioso. Quando eu sinto essa grandiosidade dentro de mim. Quando eu olho uma catedral imensa, gloriosa, ou quando eu vejo uma montanha, ou até olhar para o próprio céu, né, a vastidão da cúpula celestial, o azul, protetor, a abóbada. Quando eu olho para o céu noturno, sempre quando a gente... Ideias também, né? Às vezes eu estou estudando uma filosofia e falo, uau, como isso é grandioso. Ou tenho uma experiência mística. Então todas essas coisas grandiosas, elas despertam na gente essa inebriação com o divino, que é o creme de Júpiter ali, né? O suco de Júpiter, das energias jupiterianas. Felicidade e alegria tem a ver com justamente o contato com essa expansão do Júpiter. Felicidade quando a gente sente que está progredindo na direção dos nossos grandes valores. Não nos valores, não apenas nos valores venusianos, mas os grandes valores. Por exemplo, a minha grande aspiração, minha grande busca é a liberdade, sempre que eu me liberto de algo, eu sinto que eu estou fazendo algo na direção de me libertar, eu estou sendo carregado pela felicidade. Eu sinto felicidade. Então a felicidade é avançar na direção da sua busca. Tem a ver com progresso. Por isso que há o hormônio associado a o neurotransmissor, na verdade, né, associado a Júpiter, é dopamina. Associado a Vênus, serotonina e ocitocina. Certo? A diferença é que a serotonina ela é realizada quando você atinge o alvo, né? Quando você assimila a coisa. Terminei uma tarefa, comi um chocolate. Ou seja, você assimilou aquilo, sentiu prazer e bem-estar. Ou seja, é a recompensa. Assim como Vênus, em certo sentido, é a recompensa do que se faz. Tanto que uma forma muito fácil de você bagunçar os seus sistemas neurológicos é trazer recompensa sem a jornada para aquilo. Por exemplo, com drogas, né, que trazem ou comidas muito intensas ali de sabor, açúcar. Você tá como se você estivesse dando o prazer, a recompensa para o seu corpo, para sua mente, sem que ela tenha passado por um processo que justifique aquilo.
Aí vem a ideia do vício e coisas do tipo. A dopamina ela já é mais estimulante, já que ela tem a ver com a sensação de progresso na direção certa. A dopamina ela é estimulante, enquanto que a serotonina é relaxante, ou seja, ela te desliga assim da atividade. A dopamina ela é estimulante, porque olha, você está na direção certa, continua lá, você está quase ganhando. Aperta o passo. Né? Inclusive tem associações com certas drogas também, que a gente pode colocar alguns exemplos aqui. Que mais? Bom, basicamente isso. O traço de personalidade é extroversão, nesse sentido que eu falei, de dispor-se a buscar, dispor-se a se arriscar, tanto ir falar com um desconhecido, quanto ir num lugar desconhecido, enfim, se expandir no mundo. E a emoção negativa é a agitação, e as emoções positivas são entusiasmo, felicidade, alegria, blá blá blá. Certo? Percebam também o contraponto que Júpiter faz com Saturno nessa questão de olhar no tempo em busca de coisas boas. Saturno olha no tempo em busca de coisas ruins, para que você se prepare para elas. É a fome, é a invasão, é o frio. E Júpiter olha no tempo em busca de coisas boas. Né? Olha, um país distante com tesouros escondidos. Saturno enxerga o dragão, ele é o dragão, em certo sentido. E Júpiter enxerga o tesouro que o dragão está guardando. Vênus é o tesouro que o dragão está guardando. E Marte é a luta com o dragão. Se a gente pudesse colocar dessa forma. Certo? Então a gente tem aqui os dois maléficos do lado esquerdo e os dois benéficos do lado direito. Devia ter posto o Júpiter em cima para ficar certinho aqui com a ordem, mas tá tudo bem. Tá, e o Mercúrio? E o Mercúrio? Mercúrio é um mensageiro. Ele não é nem masculino nem feminino, ele é andrógeno. Ele não é nem maléfico nem benéfico. Ele é neutro, é mais como um camaleão, que assume as qualidades de quem ele está perto. Então, numa carta astrológica, por exemplo, se o Mercúrio está perto de planetas masculinos, ele se torna masculino. Se ele está perto de planetas femininos, ele se torna feminino. Se ele está perto de um maléfico, ele se torna maléfico. Se ele está perto de um benéfico, ele se torna benéfico. Ou seja, é um camaleão mesmo, como o Mercúrio líquido, que pode assumir qualquer forma, porque ele é líquido. Essa fluidez de Mercúrio, essa abertura para as várias possibilidades, a capacidade de assumir as múltiplas formas, são justamente a essência dele. Então, a adaptabilidade, até o nosso intelecto tem a ver com isso. Enquanto o cérebro reptílico é altamente especializado e modularizado, você não tem muita plasticidade no cérebro reptílico. O córtex, que é essa parte do pensamento, que é mais moderna inclusive, ela é bem flexível. Assim. O córtex ele pode, numa hora, processar emoção, noutra hora processar pensamento, numa outra hora... Né? O córtex ele é muito versátil e flexível. Não é ultra especializado como o cérebro reptílico. O sistema límbico está ali no meio do caminho, nesse sentido. Então, o que o Mercúrio faz? Como que se dá esse papel de mensageiro e até mediador entre eles? Porque o Mercúrio é o único dos deuses capaz, autorizado a transitar por todos os domínios de todos os deuses. Ele consegue entrar e sair tranquilamente de qualquer domínio. Então, é como se ele estivesse exatamente aqui no meio. Capaz de lidar com o abstrato, com o tempo, com o agora, com o maléfico, benéfico, masculino e feminino. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui. Mercúrio. O Mercúrio está associado ao traço abertura. Abertura à experiência. Um dos 5 traços de personalidade canônicos do Big Five. Justamente porque o Mercúrio não é nada em específico. Ele então está aberto ao aprendizado, ele está associado ao intelecto. Ele está associado a ponderar os julgamentos dos outros planetas. Por isso, então, ele tem a ver com o intelecto.
e comunicação. Ele realiza essa ponderação. A energia fundamental dele, desintegrada, é a dúvida, né? Do tipo, será que eu estou fazendo certo? Qual será a resposta? Né? Qual que é a ponderação? Porque algumas situações são muito fáceis. Aparece aqui um escorpião correndo na minha direção. Que planeta que vai ser chamado? Né? Nessa situação é bem simples que vai ser Marte. Tá? Ah, aparece aqui né, o trombo com uma pedra preciosa no chão. Pô, Vênus. Muito fácil. Eu descubro que tem um professor de um assunto que eu gosto muito na cidade. Júpiter. Ou o contrário, eu ouço uma notícia de que a economia vai ter uma crise nos próximos meses. Saturno. Ok, essas situações são muito clássicas de cada planeta. O problema é que, na maioria das situações ordinárias, você tem uma mistura. Né? Você está aqui de frente para uma pessoa que ela, sei lá, ela cheira mal. Então, aversão, Marte. Mas ao mesmo tempo, ela está falando de um assunto que te interessa. Opa, Vênus. E aí? O que eu faço? Eu continuo aqui ou vou embora? Né? Aversão ou desejo? Aí que entra Mercúrio. Porque a ideia da ponderação é justamente essa. Eu vou ponderar Marte e Vênus aqui e ver. Vou comunicar esses dois planetas para ver qual que é o sinal maior, né? Porque se o cheiro estiver muito ruim, não importa o quão agradável esteja a conversa, eu vou embora. Ou o contrário. Às vezes está muito interessante. Enfim, eu vou comparar, ponderar e comunicar. Razão tem a ver com justamente isso. Razão, né? Um número em cima, um número embaixo. Estou comparando duas coisas. Deu exemplo de Marte e Vênus, mas é muito possível que os 4 planetas estejam ativados naquela situação ao mesmo tempo. E aí? O que eu faço? Quem que eu chamo? Mercúrio vai fazer essa mediação, digamos. Então eu vou pensar sobre o assunto, tratamento associado ao pensamento, a dúvida. E quando o Mercúrio está... É que a dúvida tira a gente do agora, né? Mas quando o Mercúrio se engaja completamente no que você está fazendo, ele gera interesse. Certo? Interesse no que quer que eu esteja fazendo. Porque tudo é interessante, tudo é rico, tudo é complexo. Mercúrio gosta de complexidade. Certo? Então, quando o Mercúrio está engajado, aquilo se torna interessante. Quando Júpiter está engajado, aquilo se torna entusiasmante, porque eu vejo como parte de algo maior, grandioso. Quando Vênus está engajada, eu sinto prazer e bem-estar no que eu estou fazendo. Quando Saturno está engajado, eu vou sentir engajamento, né? Eu não vou ficar me distraindo com outras coisas. E Marte também, vou sentir foco. Então, os maléficos trazem foco e engajamento. Basicamente, ou seja, a ausência de emoções negativas. O foco, na verdade, seria essa ausência da negatividade aguda. E o engajamento é a ausência da negatividade crônica. Certo? Idealmente, os 5 planetas estão integrados. E aí você vai sentir, justamente, né? Saturno é engajamento, Júpiter vai ser entusiasmo, Vênus vai ser bem-estar, prazer, vou colocar bem-estar. Marte vai ser foco e Mercúrio vai ser interesse. Maravilha! Os 5 planetas estão engajados no que eu estou fazendo. E o Sol e a Lua, né? Bom, o Sol é a presença e a Lua é a entrega. Os dois juntos, mindfulness. Então, deixa eu até colocar eles como anteriores a isso. Presença, atenção, consciência. E a Lua, a entrega no que se está fazendo. A entrega ela acontece quando eu me sinto seguro e relaxado. A Lua não vai soltar as rédeas no meio de uma ameaça, se eu estiver me sentindo ameaçado, né? Mas quando você tem, então, essas 7 coisas reunidas, isso gera aquilo que
na meditação se chama de concentração de acesso, ou Upachara Samadhi. Já é um nível de Samadhi, quem estuda meditação. No nível mais ordinário, né, que não é na meditação, o engajamento de todos os planetas é o que a gente chama de flow. É quando você flui na situação, você está no agora e ao mesmo tempo com a mente expandida. No certo sentido, o flow em um objeto de meditação gera a absorção, né? Gera o jhana. Mas aí eu estou divergindo um pouquinho do assunto do curso. O que eu quero trazer aqui é essas qualidades necessárias, essas qualidades essenciais dos planetas, que são especializações, na verdade. E todas elas a serviço do bem comum, representado pelo Sol, o centro da coisa. Certo? Nós precisamos de todas. Tanto que quando um planeta não está engajado, ele vai gerar problemas. Ele vai gerar algo que tira a gente do agora e que atrapalha a jornada. E claro, se você personifica cada uma dessas coisas, você vai chegar justamente nos personagens, né, da jornada. Nesses deuses, que são as formas celestiais dessas energias. Não estou reduzindo os deuses como meras personificações de traços de personalidade. Não é isso. Mas eles podem... Uma das facetas dos deuses ou dos planetas, na verdade, né? É como a personificação, justamente, de traços de personalidade. Bom, o que é um traço de personalidade? Só para não trazer um termo do nada aqui. Personalidade, traço de personalidade, está intrinsecamente associado à ideia de comportamento. Certo? Se eu digo que uma pessoa ela é agressiva, quer dizer o quê? Que nas interações dela, estatisticamente, ela tende a ter mais interações hostis, interações de agressividade, de violência. Certo? Então, é analisando o comportamento, o histórico de comportamento, que eu abstraio o conceito de personalidade. Por isso que é possível mudar a personalidade? Sim. Mas para mudar a personalidade eu preciso me libertar do meu histórico. Então, eu posso deixar de ser uma pessoa agressiva se eu começar a ter recorrentemente comportamentos pacíficos, né? Comportamentos calmos. Eu estou alterando o meu histórico. Claro que um histórico de longo prazo é difícil de alterar, porém é possível. Certo? E é isso que a gente está falando quando fala de ascendente, por exemplo, né? Porque o ascendente é justamente o tipo de experiência que a pessoa vai tendo e construindo com essas experiências a personalidade dela. Ali numa carta astrológica. Que mais? Para encerrar esse assunto, só dando alguns exemplos de como esses personagens podem aparecer nas histórias. Isso aqui é bem RPG, né? As classes do RPG, inclusive, podem ser associadas, já que as classes são papéis que o personagem exerce dentro de uma comitiva. E esses papéis são, canonicamente, associados aos planetas. O Sol vai ser o cavaleiro, o paladino, o líder, o príncipe. Papéis lunares são, né, da bruxa, da feiticeira, que vai mexer com essa magia mais lunar. A curandeira, a arqueira. O arquétipo do arqueiro é da lua, né? Que mais? Papéis de Mercúrio, o mago, o ranger, né, o rastreador, e todo aquele que exerce algum tipo de papel de guia. Guia que conhece os caminhos, lembra? Papéis típicos venusianos são do bardo, que é o artista, né? Aquele que é o bom com o carisma, bom com as conversas, com a lábia. E a amazona também. Lembrando que a Vênus ela tem um aspecto guerreiro. Tanto que Netza, que é a Sefira da árvore da vida associada, quer dizer vitória. E várias deusas venusianas são também deusas da guerra. Não é bem a guerra como Marte, certo? Mas é a guerra de você defender o que você ama, de ir atrás do que você ama. É mais nesse sentido. Mas ainda assim,
tem um aspecto guerreiro, que é simbolizado pela ideia da Amazona. Ah, que mais? Bom, Marte, que é o guerreiro canônico ali, né? Também o forjador, o mestre dos metais, o mestre da forja, são todos papéis. Como Vulcano, Hefesto, são papéis marciais. Júpiter, né, o professor, o mestre, todo tipo de orientador, diferente do guia. O guia ele mostra o caminho, no sentido, olha, vira aqui, vira lá. Uma coisa mais do imediato ali. O Júpiter, né, a orientação de Júpiter é em relação ao sentido da vida. Então ele vai ser o guia, mas nesse outro sentido, né, mais de mentor, de mestre. O sacerdote, o clérigo, que vai orientar no aspecto espiritual, devocional. E os papéis saturninos. O Saturno muitas vezes aparece até como vilão na história. Mas quando ele está como um membro da comitiva, ele é o ancião, o, aquele que conhece as histórias, aquele que é um papel feminino na verdade, né? A energia do monge, que vai mexer com os mortos também, o necromante, e assim vai. Tá? Que mais? Bom, para essa parte é isso.